Prezados, vamos dar sequência aqui aos trabalhos, né? Depois dessa brilhante aula do professor Marco Aurélio, né? E vamos, então, iniciar o primeiro painel do nosso congresso. Painel que conta com três conhecidos e destacados palestrantes. Dr. Agostinho Neto, consultor jurídico, direito trabalhista do Ministério da Economia, já foi procurador-geral adjunto, já foi procurador regional da Fazenda também, em duas regiões, né, doutor Agostinho? Segunda e terceira. Doutor em Finanças Públicas e Tributação pela UERJ. Colega nosso da Procuradoria da Fazenda, com muita honra, eu fui o seu subprocurador regional, também seu subprocurador-chefe também, né? Então, doutor Gustavo da Gama, professor adjunto de Direito Financeiro da UERJ, procurador do município do Rio de Janeiro, advogado, doutor em Direito Público pela UERJ. E a doutora Nina Pencac, né? Pencac, mestre em Finanças e Tributação, também pela UERJ, conselheira da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, professora e atualmente assessora do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos iniciar esse painel com a palestra do doutor Agostinho. 20 minutos. Muito bem, eu inicio cumprimentando a audiência. Queria dirigir um cumprimento especial aos colegas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aqui presentes. Agradecer o privilégio de tê-los aqui. Queria também dirigir uma palavra inicial de cumprimentos à organização deste magnífico evento. E eu faço, então, falando das co-participantes ou co-organizadoras, a douta Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a douta Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro e a nossa Procuradoria, não menos douta, Geral da Fazenda Nacional. Queria também cumprimentar a coordenação científica, nas pessoas dos doutores Alonso, Ávila e Pepe, e da doutora Fernanda de Paula, e agradecer, finalmente, as palavras, cumprimentando especialmente também os membros da mesa, a começar pela presidência, doutor Vinícius Queiroz, um amigo dileto, colega também, de longuíssima data, e a doutora Nina Pencac, que foi minha colega, não é? Eu tive o privilégio de, nos 2 últimos anos, aí já retornava para o Rio de Janeiro, mas acabei sendo reconvocado pela 4ª vez para estar em Brasília, mas 2 últimos anos na extraordinária experiência de ser, extraordinária e massacrante também, né? Vamos ser francos, né? Experiência de assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal. E queria também dirigir uma palavra de muito apreço e respeito ao professor Gustavo da Gama, professor da nossa queridíssima Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é um mestre que dispensa maiores apresentações, mas que, para minha sorte, ao que agrego também a figura da doutora Nina Pencac, reforça, dá musculatura a este painel, que tem o desafio enorme de suceder aqui na fala ao professor de todos nós, professor Marco Aurélio Greco. Então, é um desafio ingrato, quase que impossível para mim,
A minha sorte, portanto, é ter aqui ao lado os colegas Gustavo da Gama, professor Gustavo da Gama, e a doutora Nina Pencac. Muito bem. Feitas estas palavras iniciais, eu queria estabelecer aqui o que eu pretendo fazer como modesta contribuição. O tema que foi proposto a este painel foi das competências tributárias e o Pacto Federativo. Eu confesso que é dos temas dos mais fascinantes. Professor Paulo Bonavides, eu lembro sempre dessa fala dele, ele dizia que é um dos temas jurídicos, talvez o mais sedutor, ele diz o mais sedutor, porque agrega em si questões que são evidentemente jurídicas, com todo aquele elenco de estímulos dos vários ramos do direito público e também privado. Há também estímulos que vêm da área da política, das finanças públicas, da economia, principalmente da macroeconomia. Então, é um tema que, de maneira quase que isolada, ocupa um papel de destaque no conjunto dos temas que chamam a atenção dos estudiosos do direito. Eu, da minha parte, embora comungando deste fascínio, ou reconhecendo este conteúdo de sedução, eu sempre fui muito cauteloso e sempre tive muito, digamos, quase um receio reverencial no tratamento deste tema. Razão porque, inclusive, sempre desempenhei muitos esforços para tentar compreender a plenitude ou o máximo do que fosse possível da questão das relações federativas. Lembro até que, fazendo concurso para professor, e a certa altura, passada aquela fase da prova escrita, etc., havia o momento da prova de tribuna. E se fazia o sorteio, para 24 horas depois, você está lá, então, diante da banca de exame. Eu falei, olha, tinham lá 30 e tantos temas. Eu falei, olha, que caia qualquer tema, menos a questão do federalismo ou da federação. Embora eu não seja botafoguense, acaba que certas coisas acontecem aparentemente só comigo. E aí o que caiu? Caiu exatamente aquele tema. Eu falei, bom, mas aí não adianta, eu não tenho como sair correndo, exatamente como agora, então eu falei, bom, vamos ter que enfrentar isso aí. E mantenho, na realidade, desde isso, eu estou falando de cerca de 20 anos atrás, mantenho desde então, e por mais que eu me debruce sobre a temática, mantenho, digamos, uma postura de muita reverência, muito respeito a esta temática das relações federativas. Falar em competências tributárias, em pacto federativo, necessariamente nos remete a ter que tratar de alguma maneira da questão do próprio federalismo e da figura da federação. Eu tive a oportunidade de, contribuindo aqui para uma revista da PGE, defender o ponto de vista de que a noção de federalismo ela é uma noção principiológica para o nosso regime constitucional. E, na realidade, o fiz sob a perspectiva de que, e não isoladamente, isso é uma lição que eu absorvi, de que a questão federalista, a noção de federação, diz de perto com a noção de liberdade. Diz de perto com a noção de liberdade.
E isto foi construído naturalmente, sabemos todos, a partir de uma trajetória histórica, não apenas no Brasil. O Brasil se incorporou a esta história, mas, de modo geral, a história das nações civilizadas. Desde os estados unitários, dos modelos confederativos, até chegar à federação, cumpriu-se um roteiro de, na realidade, reforço da noção de liberdade, que diz de perto, naturalmente também, não apenas do ponto de vista das unidades políticas, mas também dos seus cidadãos, daqueles que se encaixariam sob estas unidades políticas. Sabemos que o modelo básico, embora haja uma pequena divergência do ponto de vista histórico, foi dado pela Federação Norte-Americana. Nós sabemos todos daquela empreitada que desagou no modelo federativo. Mas sabemos também que aquele modelo que serviu de inspiração original para a nação norte-americana, ele acabou se mostrando muito adequado para a nação norte-americana, serviu de inspiração para toda a realidade política e jurídica do mundo durante muito tempo, mas acabou, a certo momento, fazendo esforços de adaptação de um lado e se mostrando um modelo inadequado para outras realidades políticas. Para que façamos uma passada de olhos sobre exatamente quais são as fortalezas e as fragilidades, é muito importante que reavivemos algumas noções conceituais, digamos assim, que permitiriam caracterizar a noção de federação. A primeira delas é de que ela é uma decisão, no caso da federação, é uma decisão constituinte. O documento ou o momento, a decisão inicial, ela é, em regra, gerada ou produzida a partir de um texto constituinte. A outra questão, e são muitas, quer dizer, o elenco é muito longo, a outra questão diz de perto, ou diz respeito ao contraponto entre uma noção de soberania, aquele conceito relativamente ao qual se busca muita explicação nas relações de direito público internacional, é aquele poder incontrastável, pelo menos do ponto de vista jurídico, incontrastável. Então, se contrapondo a isto aí, a noção de autonomia. São questões ou conceitos que devem ser focalizados por aquele que pretende se debruçar sobre o fenômeno federativo, na exata medida em que se tem, isso é dogmático até, conceitual básico, à medida em que você tem ordens jurídicas que procuram se acomodar no âmbito naquele âmbito espacial, de modo o mais harmônico que seja possível. Mas é como se deve imaginar. Cada um cumprindo o seu papel e tendo em vista que uma federação deve ser tomada, salvo situações limites, são as situações secessionistas, deve ser tomada, estabelecida por um vínculo, uma amarração inquebrantável, é preciso que então se componham os dois conceitos, o de soberania e o de autonomia. Ao lado deste, ou destes, nós temos a questão, então, das regras de distribuição de competências, de estabelecimento de competências, de círculos de competências. Neste sentido, é muito importante também que se imagine a situação em que, quando se faz a caracterização da autonomia, se estabeleça uma limitação, mas também se dê
um instrumental adequado para que isso possa se manifestar de forma plena, ou como se pretendeu a vontade constituinte na sua origem. A autonomia, ela, embora não seja um poder que possa ser oposto internacionalmente, quer dizer, não se imagina um ente federativo subnacional com competência para atuar no âmbito internacional público, exatamente. Embora, e aí um parênteses, haja já quem defenda, e até há realidades constitucionais, principalmente a alemã, em que para algumas situações o ente subnacional ele pode atuar, pode fazer o que seria uma espécie de acordo internacional. Fato é que, em princípio, a autonomia ela está voltada para o âmbito exclusivamente interno. E a autonomia, além da necessidade de poder ser arrumada de modo a proteger aquele ente subnacional, ela, por meio de competência que seja também uma competência financeira e tributária, ou tributária e financeira, a autonomia ela diz respeito com a capacidade desse ente se organizar, poder de autonormatização, de se autogovernar e de se auto-administrar. Então, para que haja uma composição federativa, um desenho federativo, é preciso que haja um ente que tenha a voz nacional, federal, e que nós também identifiquemos realidades jurídicas que sejam parciais. Então, são âmbitos mais restritos. De qualquer maneira, essa autonomia ela tem que ser, em outras palavras, política, ela tem que ser administrativa, mas ela tem que ser também financeira. Quando falei das origens históricas, e olha, os senhores não vão acreditar, mas me faltam 5 minutos, o que é realmente uma... Pois é, não é botafoguense, né? Mas eu vou procurar ser, digamos, o mais expedito que for possível, dizendo o seguinte: quando eu lá na origem, no momento inicial, falei então, do momento inicial histórico, e eu falei de uma federação que acabou avançando de um modelo que é denominado pela doutrina como dual, em que você tem competências estabelecidas para o ente nacional ou central, e você tem aquelas competências não estabelecidas são reservadas, amplamente reservadas, para as outras unidades subnacionais. Eu, neste momento, disse também que houve uma superação neste estado de coisas. E nós passamos a ter desenhos, sobretudo a partir do início do século XX, em que se procurou privilegiar ou o estabelecimento de todas as competências de modo muito expresso para evitar os conflitos, tá certo? Ou se passou a estabelecer modelos com competências que são concorrentes, que são comuns, são supletivas, cumulativas, etc. e etc. Então, de um modelo de federação em que o poder central ele é projetado para as suas pontas, retratando aquele momento histórico, abrindo as possibilidades autonômicas para as entidades subnacionais, você teve também respostas que tenderam a voltar para um desenho mais unionista ou mais centralizado. A composição relativamente a este embate se deu com a figura de um federalismo que não seria centrípeto nem centrífugo, ele pode ser simétrico ou assimétrico, mas ele, na verdade, partiu para um
modelo que seria um modelo de cooperação. E aí um ponto que, me faltando agora 3 minutos e 8 segundos, eu quero dizer que esse modelo cooperativo, ele, na realidade, ele tem como substrato, como base, uma noção bastante cara e que é quase que inquestionável, quase que indiscutível. O modelo cooperativo, ele tem conteúdo político, evidentemente, jurídico, mais evidentemente ainda, mas ele tem também uma questão, e os senhores, alguns colegas, sabem do meu apreço pela interlocução, não colonização, mas a interlocução entre o direito e a economia. Então, ele tem também, como sua base de apoio, uma noção econômica. Em regra, os entes nacionais, os entes centrais, são os responsáveis, digamos, pela noção de política macroeconômica de qualquer nação. Quer dizer, mesmo nas federações clássicas, o trabalho de regulação, o trabalho de ordenação macroeconômica fica por conta do ente nacional. Se há alguma coisa que causa pruridos, para começar, urticária mais adiante, pânico mais adiante ainda, para as organizações federais, são as posições que se contrapõem entre entes subnacionais, entre os entes subnacionais ou entre os entes subnacionais e os entes ou o ente nacional. Então, o ponto alto da evolução federativa seria a noção de cooperação, porque, na verdade, a preocupação fundamental, e isso também fundamenta algumas restrições, isso foi citado aqui, nos programas de reordenação fiscal, de consolidação fiscal, quer dizer, todos esses programas, os tantos que já foram feitos, e amanhã parece que se promete mais um, para mais um programa, mais uma situação em que a União se propõe a fazer, digamos, socorro financeiro. Toda essa sucessão ela vem acompanhada de contrapartidas. Todas elas. É curioso dizer que quando se fala que a federação ou o federalismo no Brasil coincide com os momentos de mais abertura ou de contração democrática, é muito interessante observar que se fala da Constituição de 1934 como sendo o momento áureo, ou de introdução, digamos, magna da noção federalista no âmbito constitucional. Mas foi exatamente na Constituição de 34 que se estabeleceu a questão de que, ante uma situação de desorganização financeira interna, isso permitiria a intervenção federal. Depois se fala em 1946 e agora estamos diante daquilo que seria o ápice da evolução federativa nacional, em que, de forma até inédita, conseguimos, não estamos falando de autarquização territorial, nada disso, nem de regiões autônomas, nada disso. Nós temos até a previsão da questão de regiões na Constituição, mas nós estamos falando do município até como um ente federativo, e se diz o seguinte: essa fragmentação, isso dá força à Constituição, dentro da Constituição, à noção de liberdade. No entanto, toda vez que se faz um favor, ou por outra, aspas, uma recuperação, um projeto de recuperação, se impõem amarras. Então, o federalismo cooperativo, que seria esse ápice, esse momento áureo, magno, superior, esse federalismo de cooperação, ele tem por baixo de si, ou como base de apoio, uma noção macroeconômica que é da repressão ou da disciplina fiscal relativamente aos entes da federação. Mas isso há algum problema? Não. É preciso apenas que se mostre, a meu sentir, com clareza, que essa noção, ou por outra, essa pretensão, esse objetivo, esse desenho, ele tem a ver com uma percepção macroeconômica. Então, desorganização financeira tem a ver com o endividamento dos entes subnacionais.
Mas por que os entes subnacionais eventualmente se endividam desta ou daquela maneira? Apenas por irresponsabilidade fiscal? A história das consolidações fiscais no Brasil permitem que cheguemos a esse tipo de conclusão? Quando fizemos lá, o PROER, quando fizemos as privatizações dos bancos estaduais, foi para quebrar a espinha dessa dinâmica. Ninguém pode se dizer contrário a isso daí. Mas é preciso que se discuta, a meu modesto sentir, esta noção. E eu vou dizer uma coisa para os colegas, que certamente não é nenhuma novidade, portanto eu quero relembrar. A noção de federalismo cooperativo já se discute com bastante atenção uma outra noção, que é o do federalismo competitivo. É o do federalismo que promove o mercado. Mas é o federalismo que promove o mercado. Portanto, a preocupação não é exatamente, vamos dar de barato que é uma preocupação correta, honesta, fundamentalmente honesta, ela não é uma preocupação que está voltada à liberdade do ponto de vista exclusivo, digamos, das projeções políticas dos entes subnacionais. A preservação do mercado teria, em última ratio, em última análise, a noção de proteção do cidadão contribuinte. Então, se a competição a todo... Não, essa premissa é mais um axioma. Ninguém discute que a competição, a guerra fiscal, ela é um malefício por si. Por quê? Porque, na verdade, ela tem como ponto de partida uma noção macroeconômica, primeiro, que é de endividamento descontrolado, indisciplina, tá certo? E de que a guerra fiscal ela é um horror em termos de relação entre os entes federativos. No entanto, esta não é uma noção que esteja mais indiscutível. Só para concluir, colegas, e presidente da mesa, doutor Vinícius Queiroz, eu quero dizer para os amigos, compartilhar com os amigos o seguinte. Há algumas perplexidades na ciência econômica hoje, principalmente depois de 2008, que dizem respeito a situações que a teoria tradicional não consegue mais explicar a partir da crise de 2008. Por exemplo, o Japão tem 270% de dívida pública, é uma estagflação e continua operando, digamos, no mercado como um país qualquer. Ele não é um país que quebrou. A teoria, a tradicional, não consegue explicar a ausência de efeitos quando a taxa, por exemplo, de juros, ela começa a afundar de tal modo e a economia não responde. É o caso brasileiro. Tudo bem que a gente ainda tem uma taxa de juros real, mas é o caso brasileiro. Isso tudo para concluir em dizer o seguinte, e sempre defendo isso, precisamos dialogar no direito com a área econômica, sob pena de voltarmos, professor Marco Aurélio Greco, àquelas situações em que as leis eram redigidas pelos economistas e os esqueletos ficavam depois para gerações futuras pagarem. O que é preciso examinar a esta altura é uma modernização, e já há teoria para isso aí, uma modernização da teoria macroeconômica. Se nós conseguirmos entender razoavelmente o que é isto aí, o que disso decorre, toda a questão federalista, ou muito da questão federalista, pode mudar de patamar. Inclusive a questão da guerra fiscal. Vejam que a saída que se tentou não foi uma legislação unificada, foi uma tentativa, um polimento, um carinho que se fez na realidade política, jurídica, com a edição da Lei Complementar 160 e com o convênio ICMS, com o FAS 190. Deu-se ali, botou um pouco de açúcar na coisa, mas não vai resolver. E o que nós vemos é uma federação, a rigor, é uma federação, digamos, mais vocabular. Né? Uma federação mais retórica. É preciso, a meu sentir modesto, que se
rediscuta. Eu, para concluir, e agradecendo a paciência da mesa e de todos que me ouviram aqui, eu só quero dizer o seguinte, essas são opiniões, os senhores ouviram aí, eu sou atualmente o adjunto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito do Ministério da Economia, que cuida do direito trabalhista. Os senhores falam, mas trabalhista também? Tal, né? Mas quando já foi presidente da FUNAI, isso não chega a ser um grande problema. Então, veja, mas é porque o que eu quero enfatizar é o seguinte, bom, primeiro eu estou falando aqui no ambiente que ele é, em grande medida, acadêmico. Então, não necessariamente são posições que, aliás, uma advertência primorosa que o professor Marco Aurélio Greco fez, não necessariamente é um ponto de vista que eu vá defender, porque isso tudo demanda, evidentemente, no mínimo, mais reflexão detida. Agora, vejam como é que a coisa é. Quando as questões de direito trabalhista e previdenciário foram para o âmbito do Ministério da Economia, vai adiantar de muito pouco ficar falando na CLT, não estou dizendo que não vai fazer diferença, faz. Vai ficar falando de forma muito pouco audível a questão do direito sindical. Mesmo a questão previdenciária, ela é uma questão que se transformou em questão contábil e macroeconômica, tá? A ponto de, na emenda, na proposta da emenda 6, tem um artigo dizendo que vai se respeitar direito adquirido. Eu pensei que não precisasse escrever isso, mas está escrito lá de qualquer maneira. Então, isso tudo porque a ótica do problema se movimentou dessa ambiência mais puramente constitucional e para incorporar uma visão que é econômica. Eu prefiro, em lugar de dizer que é economicista, mas, enfim, essa é a realidade. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela organização, pelo convite e muito obrigado à mesa pela paciência. Doutor Agostinho, nós é que agradecemos a aula, né? Conseguimos aí 30 minutos de... Realmente o tempo é curto, mas teremos outras oportunidades. O tema, de fato, tem muitas questões a serem abordadas, né? O doutor Gustavo está colocando a sua apresentação, né? Fiquei muito, enquanto ele coloca a apresentação dele, fiquei muito curioso, né? Quer dizer, em saber a questão lá de entes federativos da Alemanha que exercem, sei lá, não sei se é correto dizer, mas algum grau de soberania, né, perante atuações externas, né? E, de fato, são questões que merecem um aprofundamento realmente maior, né? E assim que o doutor Gustavo estiver pronto, já podemos iniciar. O doutor Gustavo vai dar continuidade aqui aos trabalhos, e depois a doutora Nina Pencac vai finalizar. Doutor Gustavo, por favor. Bem, bom dia a todos. Quero agradecer a PGE, primeiramente, pelo convite, por estar aqui nesse evento tão importante, cumprimentar a mesa, o Agostinho, a Nina, o Vinícius, parabenizar o Agostinho pela exposição, cumprimentar a todos os presentes, especialmente os meus colegas de PGM Rio de Janeiro, e também fazer uma menção especial ao professor Marco Aurélio Greco, agradecer pela brilhante palestra que ele deu e dizer, exemplo do que o André colocou, que o professor Marco Aurélio Greco, para nós, no direito tributário, é realmente essa bitola da linha do trem que ele mencionou nessa belíssima metáfora. A doutrina dele funcionou e continua funcionando como uma bitola para realmente municiar todos os nós, operadores do direito, na interpretação de temas tributários tão complexos. Eu vou começar a minha exposição, não sei se está passando aqui.
que não está. Deixa eu só ver. Não, acho que talvez não esteja funcionando, mas está. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um outro aqui, peraí. Não, eu tenho aqui, ó. Bom, depois de um grave problema técnico, porque não estava ligado, problema de alta complexidade, mas que foi resolvido, muito obrigado. Então, vencida a máquina, temporariamente, vamos prosseguir aqui na nossa exposição. Bem, a minha ideia seria abordar aqui, nessa exposição, um tema que me parece um pouco negligenciado quando a gente fala em conflitos de competência tributária, divisão do poder tributário no federalismo. A gente está muito acostumado a examinar a guerra fiscal, como o Agostinho muito bem colocou, que aí podemos dar aqui um nome para a gente ajudar a gente na nossa análise, a guerra fiscal horizontal, aquela situação em que estados, a guerra fiscal dos estados é a mais conhecida, mas a guerra fiscal dos municípios também é uma realidade, em que entes da mesma hierarquia disputam bases tributáveis. A gente está muito acostumado com a guerra fiscal, é verdade. Inclusive, esse nome é interessante porque, quando a gente fala em guerra fiscal, especialmente para os alunos da graduação, muitos conhecem o tema, mas não sabem os detalhes. E quando eu começo a explicar os detalhes sobre a guerra fiscal, o que quais são as providências que os estados tomam, os tornos de crédito, um trabalho de inteligência fiscal nas secretarias de Fazenda para descobrir o benefício fiscal do seu vizinho, as pessoas ficam assustadas, né, na graduação com o nível de complexidade. E eu até brinco e falo, não, mas por isso que o nome é guerra fiscal, porque o nome guerra não é à toa, porque as práticas adotadas são típicas de guerra. Se não fosse assim, a gente não teria esse nome tão forte de guerra fiscal. Seria, eu brinco, uma disposição fiscal, um climão fiscal, né? Uma coisa assim. Mas não é isso, é guerra mesmo. O nome não é uma mera alegoria. O pessoal acha que é exagero, mas quando a gente vai estudar na prática as questões, as pessoas entendem que é verdadeiro o nome de batismo. O que eu acho que a gente deveria também estudar um pouco mais, debater, escrever sobre isso, inclusive também, aproveitando a proposta do professor Marco Aurélio, pensar em mecanismos de diálogo entre procuradorias, entre União, Estados e municípios, é um problema que muitos chamam de guerra fiscal vertical, ou conflitos de competência entre entes políticos de diversa hierarquia. Ou, se a gente não quiser chamar com esse nome, porque o nome pouco importa, de guerra fiscal vertical, vamos chamar de embaraços à tributação no âmbito federativo. Porque, de fato, como Agostinho colocou, um dos problemas mais complicados num sistema federativo é dividir poder tributário. Porque, realmente, se a gente tem aquela célebre frase, poder tributário é poder destruir, isso no Estado unitário, se isso vale praticamente para um ente. Se você tem um Estado federal como o Brasil, você tem 3 entes que potencialmente podem destruir a propriedade, para aproveitar aquela frase muito conhecida. Então, é evidente que a distribuição do poder tributário numa federação é um dos pontos principais para se moldar um federalismo no país. E é uma questão que a doutrina fala há muito tempo. Eu trago, por exemplo, uma contribuição do Fritz Neumark, que tem uma obra muito conhecida, em que ele elenca princípios de imposição, princípios da igualdade tributária, eficiência. Ele é como se fosse um manual, vamos dizer assim, mal comparando, de tributação, princípios gerais de tributação aplicáveis a todos os países. E o Fritz Neumark já dizia lá de que a preocupação dele com a questão da igualdade tributária, sob o ponto de vista das incidências tributárias em âmbito federativo, quer dizer, as múltiplas incidências tributárias no âmbito federativo e como trabalhar com elas. Ricardo Lobo Torres também, nessa frase, já dizia, é preciso, já estabelecia a relação entre federalismo, poder tributário e liberdade. E ele mostrando o potencial do poder tributário em embaraçar a liberdade, embaraçar a economia privada, e
como que é preciso trabalhar para que o fracionamento, ou o que ele chama de pulverização do poder tributário, não possa ser um embaraço grave à liberdade. Então, essa é uma discussão muito antiga e é claro que a doutrina sobre o federalismo fiscal há muito tempo discute isso. E discute alguns critérios para estabelecer parâmetros gerais para a distribuição desse poder tributário num âmbito federativo. E aí, a contribuição da economia é muito importante, aproveitando que o Agostinho falou da necessidade da aproximação entre o direito e a economia em muitos temas, e o tema da federação, como você bem colocou, é um dos em que se coloca mais urgente. A gente tem, por exemplo, essa contribuição da Teresa Terminacian, que é uma economista italiana, em que ela faz um esquema simples, e que muitos também concordam, tentando estabelecer, responder essa dúvida. Numa federação, como dividir o poder tributário? Qual o critério que eu vou utilizar? Quem pode tributar o quê? É aquela grande dúvida. E ela estabelece alguns parâmetros que são mais ou menos seguidos pelas federações ou até mesmo por estados unitários que têm uma forma descentralizada de poder. Por exemplo, diz... Um critério interessante seria os tributos com alta mobilidade de base de arrecadação, é bom que fiquem na União Federal, no governo nacional. Por quê? Para você justamente evitar a tal guerra fiscal. Porque se existe uma alta mobilidade da base tributável, se eu tenho a competência tributária no poder central, a mudança da base tributável não vai ser decisiva para efeito da tributação. Tributos sobre o comércio exterior. Também é bom que sejam concentrados no governo central. Por quê? Porque é uma atribuição típica de qualquer poder central numa federação a relação com países estrangeiros. Então, logicamente, a tributação sobre o comércio internacional, comércio exterior, tem que ser de atribuição exclusiva da União Federal ou de governo central. E os governos subnacionais? Os governos subnacionais ficariam com aqueles chamados tributos de baixa mobilidade. E o exemplo clássico que a gente tem disso é a tributação sobre a propriedade. Propriedade imobiliária, urbana e rural, aí pouco importa, porque, de fato, o poder subnacional está mais próximo do contribuinte nesse caso, porque é o titular da propriedade urbana. E não existe mobilidade em tributação imobiliária. Esse é um esquema simples, que é claro que na teoria dela é muito mais complicado, mas é interessante a gente examinar como que isso... como que os estados obedecem ou não obedecem a esse esquema. É lógico que, como a gente sabe, não existe um modelo de federação. As federações são várias. Então, cada país tem uma federação com regras específicas. Então, logicamente que isso não é uma receita de bolo que se aplica a todos os países. Agora, são princípios gerais que são aplicáveis na grande maioria deles. E a questão é saber se um estado que prefere pagar o preço e não adotar esse esquema aqui, saber se vale a pena continuar pagando esse preço, se esse preço está muito alto ou não. Essa é a grande dúvida que a gente tem. Só de olhar para isso aqui, a gente vê, por exemplo, que o Brasil paga algum preço por não observar essa regra da forma como foi colocada. Quando a gente pensa, por exemplo, tributos com alta mobilidade de base de arrecadação, a gente pensa logo, como o professor Marco Aurélio colocou, no verdadeiro inferno, na verdade é essa, que é a tributação do ISS no Brasil. Mas também, para a definição do sujeito passivo, quem é competente para tributar pelo ISS, mas também na questão da guerra fiscal entre estados em relação ao ICMS, já que a gente tem a regra básica da origem na tributação do ICMS. Então é aquela questão, os governos podem não seguir esse modelo, mas há um preço a pagar por isso. E pode ser que a realidade do país, como no caso brasileira, seja realmente um preço que a gente tem que pagar. Agora, o que eu procuro trazer aqui para vocês são exemplos concretos em que esse embaraço, vamos dizer assim, a competência tributária, o exercício da competência tributária de um ente, ocasiona em outro que não tem vocação para tributar aquela base tributável. Então, o problema que eu vou colocar aqui é desse conflito vertical, mas principalmente sob a seguinte ótica. Existe um ente político que tem vocação para tributar uma base. E como que essa vocação para tributar essa base é embaraçada por um outro ente político. E eu vou trazer 3 exemplos apenas, poderia trazer vários, mas vou trazer 3 exemplos que
talvez sejam os mais graves. Por exemplo, quando a gente pensa em tributação de telecom, nós temos a União com as taxas e contribuições, mas os estados ficam com o ICMS dos serviços de comunicação. E eu vou procurar demonstrar que nós temos a União embaraçando o exercício da competência plena dos estados, porque a tributação federal é tão gravosa no setor de telecomunicações que embaraça a própria tributação dos estados, que é o ente competente pela Constituição para tributar. Tributação do comércio exterior. Aqui, a meu ver, são os estados, pelos seus tributos locais, embaraçando a competência tributária que é de vocação da União Federal, dentro daquele esquema ali da Terminacian. Tributação da propriedade imobiliária. Aqui, me parece que o ente que embaraça o exercício da competência tributária é a União, via tributação do ITR. Porque o ente vocacionado para tributar essa base tributável é o município, pelo IPTU. Ou por um tributo sobre patrimônio, de forma geral, seja rural ou urbana. Então, vamos detalhar esses conflitos aqui para eu tentar demonstrar para vocês que realmente essa minha hipótese ela faz sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, em telecom, talvez seja o exemplo de embaraço mais grave, até do ponto de vista financeiro. A gente tem aqui a história da tributação dos serviços de comunicações. Não vou me alongar aqui nela por causa do nosso tempo limitado, mas, em resumo, o que a gente teve? Até a Constituição de 88, competente para tributar essa materialidade era a União Federal. Em 88, os estados ganharam, vamos dizer assim, essa nova face do ICMS, que passou a tributar não só circulação de mercadoria, mas também serviços de comunicação. Então, politicamente, para a União foi uma perda. Em 88, tudo bem que a União nunca tinha exercido com grande veemência essa competência tributária sobre comunicações, essa que é a verdade. Não era uma arrecadação relevante para a União. Mas a verdade é que politicamente foi uma perda, porque a União deixou de poder tributar essa atividade de comunicações. Ora, isso passou para a competência dos estados, pelo ICMS. Bom, só que, se a gente pegar alguns estudos demonstrando a carga tributária elevada que o setor de telecomunicações sofre em relação aos tributos federais, como, por exemplo, nas CIDs, FUST, Funtel, as taxas no setor de telecom, que são de valores bastante elevados. Se a gente pegar a carga tributária de uma empresa de telecomunicação média, vamos dizer assim, certamente a arrecadação do ICMS será maior, porque realmente é o tributo vocacionado para aquela atividade. Mas a carga tributária federal vai ser também muito grande. Eu trago aqui como exemplo, quem tiver interesse, pesquisar esse estudo na internet disponível, um estudo feito recentemente que demonstra isso. Quer dizer, como que, e concentrado só nas taxas ligadas ao setor de telecomunicações, como que o avanço da competência tributária em relação a taxas acaba afetando a própria arrecadação do ICMS. Porque, como o custo tributário federal tem que ser repassado para o consumidor de alguma forma, isso acaba encarecendo o produto final, telecomunicação, e é claro que isso reduz a possibilidade do Estado de uma expansão dos serviços de telecomunicações, portanto, reduz potencial arrecadação de ICMS que os Estados têm em relação a essa atividade. Então, me parece que é um exemplo interessante em que o ente vocacionado, certo ou errado, pela Constituição de 88, é o Estado, o ICMS, mas a competência tributária da União em relação a taxas e CIDs vem pelo seu exercício descontrolado, vamos dizer assim, vem afetando a própria crescimento da base tributável dos estados. Nosso segundo exemplo, tributação do comércio exterior. Aqui a gente inverte um pouco o polo. Aqui, vamos dizer assim, os estados passam a ser vilão e a União passa a ser vítima. Se é que a gente pode colocar dessa simplicidade. Porque é lógico, como a gente viu ali naquele esquema, quem é o ente vocacionado para tributar? Tributação de comércio exterior. União Federal. E é assim em todos os países, praticamente. A própria Constituição fala que é a competência da União, comércio exterior. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos tributos federais para comércio exterior, e compara com o ICMS importação, por exemplo, a gente vê que há um certo descompasso. Por quê?
Os tributos federais do comércio exterior, a sua feição principal é natureza extrafiscal. Eles são mecanismos importantes para regular a balança do país, para induzir comportamentos. Então, o foco dele não é fiscal, propriamente, é basicamente extrafiscal. Isso se revela não só na tributação, como nos próprios regimes aduaneiros especiais que nós temos no comércio exterior. Os diversos regimes aduaneiros nada mais são do que também instrumentos de extrafiscalidade da União Federal. Quando a gente compara com a tributação do Estado, a gente vê o ICMS importação, que é o imposto que incide nessa operação. O Estado, com o ICMS, ele pretende o quê? Basicamente, arrecadar a natureza fiscal. E os eventuais benefícios fiscais que o Estado concede nesse âmbito dependem do CONFAS, que não necessariamente são benefícios que estão alinhados com a política do governo federal. Quer dizer, então aqui, me parece que também é um problema que a gente tem que resolver de um certo descompasso, porque não combinam, o Estado tributando situações envolvendo o comércio exterior não combina com a vocação do Estado para essa situação. Agora, é claro que é um imposto com uma relevante arrecadação para o Estado, então precisamos pensar em mecanismos de como compensar uma eventual subtratação da competência tributária nessa situação. Tivemos um exemplo também no próprio IPVA, Imposto Estadual, em que essa questão se colocou. Quando os estados pretenderam tributar de forma diferente, alíquotas diferentes de IPVA, os veículos, de acordo com veículo importado ou não importado, o Supremo barrou e disse que era uma violação ao artigo 152 da Constituição, que proíbe a discriminação em razão da origem e destino. Ora, implicitamente, o que o Supremo disse nessa decisão? Não combina Estado fazer política exterior. O Estado mesmo não faz política exterior, o Estado mesmo não pode regular tributação com base no comércio exterior. Não combina. É o que o Supremo disse, vamos dizer assim, implicitamente. E para completar o meu terceiro exemplo, nós temos a questão da tributação da propriedade imobiliária. Lembrando, pela teoria geral do federalismo, ente vocacionado para a tributação imobiliária é o ente local. No nosso caso, o município. A gente tem uma polêmica envolvendo o conflito entre o IPTU e o ITR. O CTN estabelece o critério da localização para incidência do IPTU. Então, imóvel localizado na zona urbana do município, ele é tributado pelo IPTU. Sabemos que temos um decreto-lei antigo, mas que vem sendo aplicado, que estabelece que quando o imóvel, ainda que localizado na zona urbana, tem uma destinação rural, ele paga ITR e não IPTU. Ou seja, flexibilizou, ou até superou, eu diria, o critério da localização em detrimento do critério da destinação. E a gente sabe que o STJ, ele confirmou esse decreto-lei num recurso repetitivo e estabeleceu, de fato, se eu tenho um imóvel, ainda que localizado na zona urbana, se ele tem uma destinação rural, que o imposto a pagar é o ITR e não o IPTU. Veja, a meu ver, contrariando um pouco aquela ideia de que cabe ao ente local a tributação da propriedade imobiliária. E aí, curioso que, recentemente, a própria União Federal, pela Receita Federal do Brasil, emitiu essa solução de consulta, em novembro de 2018, estabelecendo que, apesar do repetitivo do STJ, lhe garantindo o direito de tributar imóveis que são localizados em zona urbana, mas têm destinação rural, apesar da decisão do STJ, a própria lei, a interpretação da lei do ITR, diz que a incidência do ITR não depende da destinação do bem, e sim da localização. Ou seja, é como se a própria União Federal, aqui, a meu ver, corretamente, ela dissesse, apesar do judiciário estar me garantindo a tributação pelo ITR nessa situação, entendo que não é o caso. O caso realmente é de tributação pelo município. Então vejam que me parece um exemplo interessante, de alguma forma se aproxima um pouco do que o professor Marco Aurélio Greco falou. Aqui tudo bem que foi uma solução de consulta da Receita Federal, quer dizer, não foi um convênio, não foi um acordo entre municípios e União Federal. Mas veja, isso aqui me parece um exemplo, talvez que possa vir a gerar frutos em outros casos, em outras polêmicas envolvendo esses conflitos verticais. Quem sabe nós não possamos chegar
a entendimentos como esse aqui, talvez em os municípios participando, os estados participando. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de colocar, no sentido de que precisamos investir um pouco mais no estudo dessas questões envolvendo esses embaraços da competência tributária entre entes da federação, ou como alguns chamam, a chamada guerra fiscal vertical. Muito obrigado pela atenção de todos. Doutor Gustavo, obrigado pela fala, realmente muito pertinente e reforçando aí a qualidade desses nossos primeiro painel, né? Acho que começamos muito bem. Vamos dar sequência aqui com a doutora Nina, que vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. E eu vim aqui pensando o que eu poderia falar depois do professor Marco Aurélio Greco, do Agostinho e do Gustavo, né? Eu tenho essa ingrata tarefa, mas, a meu favor, as pessoas provavelmente já estão com fome e diminuíram um pouco o nível de expectativa sobre o que eu venho falar. Então, eu acho que a gente tem que extrair uma coisa boa, né, de tudo. Em primeiro lugar, gostaria, né, de agradecer a organização do evento por ter me convidado, ao Rafael Pepe, que foi meu colega no Supremo, lá no gabinete. A organização foi incrível, eu consegui estar aqui hoje. E dividir essa mesa com o Gustavo, que foi meu professor na graduação e no mestrado na UERJ, com o Agostinho também, que foi meu colega, ele no doutorado e no mestrado na UERJ. Eu nunca imaginei estar nessa mesa com esses juristas, né? Então, isso quer dizer que, em algum momento, as pessoas confiaram em mim, e eu agradeço essa confiança. E Vinícius também, muito obrigada por estar aqui. Ao contrário do Agostinho, o meu processo em relação a esse tema das competências tributárias do Pacto Federativo foi diferente, né? Quando eu percebi que eu ia falar sobre isso, eu fiquei muito feliz, porque meu trabalho na graduação foi sobre guerra fiscal, minha dissertação no mestrado foi sobre conflito de competência em tributação no mar territorial. E aí eu fiquei, nossa, que bom, né? Vai ser muito tranquilo falar sobre isso. E aí eu fui pensando nos temas que eu poderia trazer para debate, considerando que o público-alvo é a advocacia pública, né? O Congresso de Advocacia Pública. Aí eu pensei, vou falar de guerra fiscal, vou falar da Lei Complementar 160. E aí eu lembrei que tem uma ADI no STF sobre isso, né? E, evidentemente, eu não me sinto confortável para falar sobre temas que ainda vão ser debatidos no STF. Então, vou falar de conflito de competência na assinatura de programas, né, de softwares. Também não dá. A gente está com alguns processos para serem julgados lá. E Deus é testemunha de como eu queria falar aqui de criminalização de não pagamento de ICMS. Mas, infelizmente, eu também não posso falar sobre isso. E aí eu fui percebendo que não ia ser tão fácil escolher um tema para falar aqui hoje, em que eu não expusesse eventuais pontos de vista e que, ao mesmo tempo, eu pudesse trazer uma contribuição nova, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui, né, eu admiti a minha incapacidade e joguei na busca de jurisprudência do Supremo, competências tributárias e pacto federativo, para ver os acórdãos que já haviam transitado em julgado, sobre os quais eu poderia comentar. E aí eu ficaria confortável em falar sobre o STF em julgamentos que já foram encerrados. Mas aí, iniciando essa busca, eu percebi que, e isso vai completar muito a fala do Agostinho e do Gustavo, e a gente não combinou, então eu fico muito satisfeita com isso, que houve uma evolução da análise da posição do Supremo sobre o Pacto Federativo. O Pacto Federativo são as regras que organizam o federalismo brasileiro, né? O federalismo é um sistema, como bem expôs Agostinho, e é um sistema em que, ao mesmo tempo que os elementos desse sistema são interligados e pressupõem uma certa harmonia, eles têm grau de autonomia. E o pacto vem para tentar preservar essa harmonia de uma forma que dependa de menos intervenção de outros fatores.
E o Pacto Federativo, ele, para mim, tem duas dimensões, e eu acho que é isso que o Supremo tem demonstrado. Tem uma dimensão de regra, são as regras escritas na Constituição, na lei complementar, e uma dimensão mais recente, e sobre a qual eu vou me debruçar um pouco mais, de uma dimensão pragmático-principiológica. E aí entra a fala do professor Marco Aurélio Greco de força dos fatos. Isso, para mim, ficou muito claro quando o STF disse que o repasse de duodécimos não ia precisar observar a dotação orçamentária, mas a receita corrente líquida. E é interessante porque, nas últimas 2 semanas de julgamento, não houve processos tributários na pauta, mas se usou a expressão força normativa dos fatos. E bastante no sentido de que a norma, em abstrato, ela é constitucional, mas, que, se colocada em prática, ela produz um resultado não muito adequado ao que ela se propôs regular. Eu não venho aqui defender um pragmatismo jurídico ou um consequencialismo, não é isso. Eu venho fazer uma análise das decisões do STF, que, num sistema em que todos os entes se encontram em crise econômica aguda, eu acho que, certamente, prudente se levar em consideração o grau de aplicabilidade de uma decisão judicial. E é isso que o STF vem tentando fazer. Ainda nessa dimensão principiológica pragmática, além de levar em consideração a força normativa dos fatos, a realidade jurídica dos entes, para respeitar decisões judiciais que envolvam o Pacto Federativo, o STF tem considerado também o federalismo de cooperação, o subprincípio, né, da conduta amistosa dos entes federativos, e considerado também o federalismo de coalizão, no sentido de que, muitas vezes, você tem que ter diálogo entre os 3 poderes para conseguir produzir um resultado que tenha também aplicabilidade no caso concreto. Além dos 3 poderes estarem envolvidos, em grande parte das vezes, na resolução dos conflitos federativos, a produção de uma lei depende, muitas vezes, de pressão dos executivos federais, nacionais, inclusive dos municípios, junto ao Congresso, principalmente se for uma lei complementar. Então, o federalismo de coalizão também vem aparecendo muito forte como um fator de consideração do STF nas decisões. E aí eu trouxe alguns casos para comentar, e eu prometo ser rápida, porque eu entendo que o tempo é escasso, mas o que me chamou mais atenção nessa busca que eu fiz na jurisprudência do STF é que a ADO 25, que trata da omissão legislativa da União em editar lei complementar para compensar os estados pela perda de arrecadação do ICMS exportação, ela aparece em todas as buscas possíveis que eu fiz, com todos os termos. Então, eu entendo que essa ADO é uma ADO muito... é um precedente muito forte no quesito de federalismo fiscal e pacto federativo. Nessa ADO, acho que a maioria das pessoas aqui sabe, né, a União foi condenada por uma omissão legislativa. Na verdade, o Congresso Nacional foi instado a fazer uma lei complementar para que os estados fossem compensados pela perda de arrecadação depois da emenda 42 de 2003. O relator, ministro Gilmar Mendes, propôs 12 meses para essa edição de lei complementar, e depois desses 12 meses, caso a União permanecesse na omissão legislativa, o TCU iria fazer o cálculo de acordo com os critérios do artigo 91 da DCT. Esse julgamento foi em novembro de 2016. O prazo acabou no final de 2017. A União, um pouco antes do prazo, peticionou nos autos, falando, olha, já temos um projeto de lei em estado avançado no Congresso, mas, por questões pragmáticas, a gente não conseguiu aprovar. E aí eu até destaquei de um trecho, né, do processo que fala que... acho que algum membro do TCU fala que... Deixa eu achar aqui. É muito interessante essa parte,
porque ele fala o seguinte, é o relator do processo no TCU. É um monte de gente sem dinheiro cobrando de alguém que também não tem. Então, eu acho que não é possível desconsiderar as consequências econômicas de uma decisão do STF, assim, também complementando um pouco a fala do Agostinho, né? Não é o meu forte falar sobre economia, mas eu achei essa fala um pouco inusitada e muito emblemática, porque, na verdade, o federalismo fiscal brasileiro está nessa situação. O Rodrigo Maia, sobre esse assunto, falou, não, a gente está pronto para aprovar a lei, a gente só não sabe de onde vai tirar o dinheiro para compensar os estados. Ao mesmo tempo, antes dessa DO ser julgada, tinha uma chuva de ações cíveis originárias no STF em que os estados pediam compensação pela perda de arrecadação, e que veio por emenda constitucional a medida compensatória. No caso, o relator, o ministro Gilmar, deferiu o prazo por mais 12 meses para a aprovação da lei complementar e convocou, agora, dia 12, uma audiência de conciliação. Perguntou se a União teria interesse em participar dessa audiência. E aí entra um pouco a questão do que o procurador-geral falou. Eu acho que o diálogo entre os entes da federação ele deve se dar, sim, para a dinamização da cobrança na execução fiscal. Mas eu acho que o que eu vejo no STF, eu sou uma observadora secundária lá, é que o que acontece? Tem regras escritas no pacto, tem o fair play, que deveria ser respeitado por todos os entes, e tem o STF como juiz. O STF, às vezes, dá um cartão amarelo, às vezes, dá um cartão vermelho, e, às vezes, só chama para conversar e falar para as pessoas se acalmarem, para as pessoas envolvidas na situação. E eu acho que, não necessariamente, esse papel da conciliação sempre caberia ao STF. Eu acho que, talvez, isso fosse uma medida anterior à judicialização da questão. Eu não sei como é que isso seria instrumentalizado, né? Eu vim da advocacia privada, então eu não faço ideia como os entes se organizariam para chegar a essa conclusão, mas eu vejo que muitas demandas poderiam ter sido evitadas se houvesse uma conversa, uma conciliação prévia à judicialização. E eu falo isso porque, também continuando nessa minha pesquisa básica de jurisprudência do próprio STF, eu percebi que a primeira suspensão nacional dos processos em incidente de resolução de demandas repetitivas, ele versa sobre uma questão de repartição de receitas da União aos municípios, aos estados e municípios, que é a questão da retenção na fonte de imposto de renda. Todo mundo aqui sabe que o imposto de renda retido na fonte pelos entes fica com eles, não precisa ser declarado, não precisa ser pago, isso em tese. E aí, indo um pouco na contramão do que o Gustavo falou, trazendo um pouco um pessimismo, a União editou uma solução de consulta e uma instrução normativa dizendo que o único imposto que pode ser retido é aquele que é pago diretamente a funcionários públicos ou empregados públicos dos entes. As outras retenções não podem ficar diretamente com os entes, têm que ser declaradas em DCTF. O TRF4 instaurou uma suspensão regional, né, no seu âmbito, e a União suscitou que, na época era a ministra Carmen Lúcia, suspendesse todos os processos que versassem sobre o tema. Justamente porque, se ficasse regionalizado, correria o risco do TRF4 decidir num sentido e os outros TRFs decidirem em outro. E como a gente tem isso, tem tribunais federais que não aplicam artigos do CTN porque declararam inconstitucionais em arguição de inconstitucionalidade. Então, eu acho que, para uniformizar a jurisprudência, principalmente numa questão que envolve mais de 5.500 entes, quer dizer, entes de uma região são obrigados a declarar em DCTF e de outras regiões não poderiam ficar com o produto total daquela retenção. Me parece um pouco realmente problemático. E aí eu ouso dizer que o STF tem se atentado para esses abusos do poder de tributar.
abusos no exercício da competência tributária, sejam eles por omissão, na ausência de regulamentação que deveria existir para implementar questões caras ao Pacto Federativo, sobretudo no que se refere à repartição, né, de receitas ou a compensações, no caso do ICMS de exportação, ou ainda no caso em que a União, por atos, uma solução de consulta, na verdade deveria ser uma orientação administrativa, né? Uma solução de consulta e uma instrução normativa vem limitar artigos da Constituição, que dizem que cabe aos estados e municípios o produto, né, daquela retenção. Então, me parece que o STF tem se atentado um pouco mais para isso. Outros 3 exemplos que eu trago aqui, um deles mais recente, é um RE que foi julgado com repercussão geral, com acórdão publicado em 2017, que trata das desonerações fiscais pela União de imposto de renda e de IPI. Um município, também da 4ª região, pleiteava compensações. Bom, se o produto da arrecadação do IPI, do imposto de renda, ele é repartido para estados e municípios, por que os estados e municípios não podem ser compensados caso a União exerça a desoneração? Essa era a tese do município. Inclusive, já tinha um RE mais antigo, desfavorável aos estados na concessão de benefícios fiscais, em que o STF definiu que os estados deveriam, sim, repassar aos municípios fruto da arrecadação do ICMS, fruto de benefício fiscal. Então, com base nesse precedente, o município foi e pleiteou uma compensação. Ele ganhou, a sentença de primeiro grau foi favorável, compensação dos últimos 5 anos, com reajuste pela Selic, quer dizer, a base de cálculo do repasse para o FPE e para o FPM deveria ser a base de cálculo cheia, no momento anterior às desonerações fiscais. Isso na sentença. O tribunal reformou e chegou um RE para ser julgado no STF. O voto, relatoria do ministro Fachin, o ministro Fachin entendeu que não, que é legítimo o exercício do poder tributário pela União de desoneração dos seus próprios impostos. E, assim, principalmente no que tange ao IPI, que é um imposto eminentemente extrafiscal. E o imposto de renda também tem nuances extrafiscais, principalmente se você for lembrar do imposto de renda de pessoa física, né, com toda a progressividade, as faixas de isenção. Mas não só a pessoa física, a pessoa jurídica também. E aí se entendeu que benefícios fiscais regularmente concedidos podem sim ser descontados da base de cálculo do que seria repassado para o FPE e para o FPM. Obrigada. Só que houve voto divergente. Na verdade, 2 votos divergentes. Um do ministro Fux e um do ministro, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. E eles chamaram atenção ao abuso no poder tributário da União. O que é corriqueiro que a União faça? Crie contribuições, aumente a alíquota de contribuições e desonere impostos, justamente porque esses impostos são repartidos e as contribuições não. Então, o ministro Fux fez um excelente voto de divergência, apontando, sim, que deveria haver alguma medida compensatória para os estados e municípios, porque era uma conduta da União que já beirava o abuso do poder de tributar. Já fugia do fair play, ali naquele jogo do federalismo brasileiro. E os outros 2 casos, um precedente mais antigo do ministro Lewandowski, que é o caso do ICMS, que se entendeu em que o ICMS, que os benefícios fiscais de ICMS que não fossem regularmente concedidos, eles não poderiam ser excluídos da base de cálculo do repasse para os municípios. Mas o que me parece é que a diferença entre esses 2 casos é a seguinte: no RE do IPI, do imposto de renda, houve uma renúncia prévia. Havia atos normativos isentando, né, desonerando, e essa renúncia foi prévia, não entrou o dinheiro em caixa. No caso do ICMS, que não era repassado para os municípios, me parecia que os estados vinham, por subterfúgios legais e normativos, fazendo 2 contas diferentes. Uma conta de arrecadação de ICMS, que essa conta sim era repartida, e uma contabilidade apartada para os benefícios fiscais, para os subsídios.
de modo que entrava a receita. E se a receita entrou, a meu ver, ela tem que ser partilhada. Então, a princípio, eu consigo ver diferenças entre esses dois precedentes. Assim como numa ACO, que falava de 2 programas de incentivo, o PIN e o Proterra, em que a própria pessoa jurídica, na hora de declarar imposto de renda, poderia escolher que parte do seu imposto fosse para esses programas. E a União descontava esse repasse de estados e municípios também, do FPE e do FPM. O STF entendeu que, uma vez que o dinheiro entrou, pouco importa se foi o próprio contribuinte que escolheu aquela destinação. O dinheiro entrou, tem que ser repartido, não pode haver retenção de receita partilhável aos outros entes. E eu só queria chamar a atenção para isso, do papel que o STF tem desenvolvido nos últimos tempos como árbitro, né, no Pacto Federativo. Inclusive, o que eu vejo lá são os ministros tentando considerar as circunstâncias atuais de cada ente. Tanto é que o Plano de Recuperação Fiscal do Rio, até onde eu sei, acho que a primeira reunião foi no mandado de segurança, impetrado pelo TJ, pelo não repasse de duodécimos, em que o ministro Toffoli pediu para o Estado começar a implementar medidas para contenção de despesas. E aí eu acho que essas medidas foram evoluindo e o programa foi aprovado. E o STF tem feito a parte dele, né, nessa questão. Não é fácil, né, a gente não julga só tributário e financeiro, mas o que eu tenho visto é a evolução da jurisprudência nesse sentido. E essa é a contribuição que eu me propus a trazer aqui hoje. Doutora Nina, a colega cumpriu com maestria a difícil tarefa de estar ombreando a mesa com o doutor Agostinho e o doutor Gustavo. Doutor Daniel, doutor André, acho que cumprimos com precisão o que era demandado. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas da Procuradoria da Fazenda que estão aqui e esperamos aí todos na parte da tarde, às 14h15.